Tarde, terceira parte, um professor de música de uma escola básica da Arrentela, no Seixal, terá sido agredido a murro e a pontapé pelo pai de um aluno. Em direto do local está o nosso repórter Luís Maia. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Confirma-se essa cena de violência por volta da hora do almoço aqui na escola básica Nuno Álvares, na Arrentela. Um pai enfurecido entrou na escola e agrediu efetivamente o professor de música. A questão é que eu tenho a mulher do agressor aqui ao meu lado, que diz que efetivamente isto foi um ato de vingança, do qual não se orgulha, mas foi motivado por uma agressão ao seu filho? Confirma-se. O meu marido entrou aqui na escola e agrediu o professor. Mas o motivo é mais importante. Diga-me, antes de avançarmos para aí, diga-me, o que é que o seu marido fez exatamente? Como é que ele aqui chegou? O que é que ele fez ao professor? Ele chegou aqui por volta de 1h20 para vir buscar o filho à escola. E quando o filho sai da escola, vinha a chorar. Ele perguntou em questão o que é que se tinha passado e o miúdo disse que o professor tinha esmurrado ele. Ele entrou lá dentro e queria falar com o professor em si. Portanto, o professor deu um murro no aluno, no seu filho? Sim, sim. Ele entrou lá dentro e queria falar com o professor, mas pelo jeito não havia meio de falar com o professor. Então ele entrou dentro da sala de aula para perguntar porque é que ele tinha feito aquilo ao miúdo. E o professor entrou naquela. O meu marido, sim senhora, esmurrou o professor em questão e depois houve ali uma confusão dentro da sala, qual que ele depois pediu desculpa às pessoas porque entrou num momento de fúria porque lhe tinham agredido o filho. O professor em questão agrediu o miúdo dentro da sala de aula porque tinha problemas em casa. Ele próprio afirmou a chorar ao meu filho dentro da sala, depois de ter esmurrado a criança, que tinha problemas em casa e que tinha descontado em cima do meu filho. E diga-me, e porquê que este professor alegadamente agrediu o seu filho? O que é que o rapaz fez? Porque ele diz que fechou a porta da sala com o pé e diz que bateu com muita força. Ele diz que já o tinha avisado, porque o professor de música tem o primeiro tempo e o segundo tempo. Acho que no primeiro tempo ele tinha avisado para ele parar de falar com o coleguinha do lado. E o miúdo, a segunda vez, é que quietou. Quando deu o segundo toque, o miúdo entrou dentro da sala e bateu a porta com o pé. O professor levanta-se da secretária onde ele estava, na mesa dele, e levanta-se para cima e vai-lhe dar um murro na cara ao miúdo. Ele desviou-se assim e acertou-lhe no peito. Ao acertar o miúdo no peito, o miúdo cai para cima da mesa. Automaticamente ele ficou cheio de medo, que nem saiu da sala de aula, sentou-se lá à espera que tocasse para sair, mas o professor em questão mandou sair os alunos todos, antes de tocarem, para falar com o miúdo dentro da sala, e disse-lhe assim a ele: dá-me um murro na minha face para ficarmos pagos e não contes ao teu pai. E ele faz isto porque teria medo que pudesse haver alguma retaliação? Ou seja, mas isto já tinha acontecido mais vezes? Não, que eu saiba aqui dentro não. Foi a primeira vez. Eu acho que o professor está descontrolado ou está com problemas e veio descontar em cima que não devia, porque todos nós temos problemas. Os senhores apresentaram queixa na PSP contra o professor pela agressão? Sim, vamos apresentar hoje porque eles tiveram aqui a escola segura, apanharam os dados todos e hoje tenho que ir à esquadra apresentar a queixa contra o professor em si. O seu marido entra na escola então para conversar com o professor, mas acaba por não conversar e acaba por agredi-lo ao murro e ao pontapé, ao relato que nós temos. Acha que a questão ficou resolvida assim desta forma? Não, não ficou, acho que não. Nem da parte do meu marido, nem da parte do professor. Portanto, as duas formas não estão corretas. Mas isto que não se volta a repetir, porque isto são professores que estão aqui para ensinar as crianças, não estão para agredir. Que nem nós próprios pais batemos deste jeito aos nossos próprios filhos. Acho que isto está incorreto. E da mesma forma do meu esposo. Podia ter resolvido de outro jeito, apresentar a queixa contra o professor. Mas olha, aconteceu. Muito obrigado, Magda. Obrigada. Temos então este episódio de violência, a agressão de um pai a um professor, motivado alegadamente pela agressão do professor ao filho deste homem. Junto à escola tentámos obter informações durante a manhã, mas esbarramos contra uma cortina de silêncio. Dali não vem qualquer informação, nem sequer nos quiseram receber de forma informal para termos a conversa e tentarmos perceber melhor os contornos desta história. Obrigado, Luís Maia. Hernani, ouvimos aqui outra versão da história, da versão dos pais deste aluno, mas o que é facto é que o que nós podemos ler é que estes professores deste estabelecimento já se costumam queixar da falta de segurança e de frequentes episódios de violência nesta escola. Eu acho o depoimento desta senhora muito consistente. Eu não estou a dizer que é verdade ou mentira, porque eu estava lá para ver. Acho muito consistente. E, de acordo com o depoimento desta senhora, a primeira lição que se tira é que esta senhora tem mais capacidade para explicar o que se passou do que a diretora que cobardemente se escondeu na escola sem dar satisfações, quer à comunidade, porque falar para um jornalista não é dar-lhe explicações, é acalmar a comunidade. Tal e qual. E, portanto, escondeu-se na escola, não explicou nada e o país está assaltado porque isto parte de uma notícia que está publicada. E, portanto, o país o que sabe, e as pessoas daquela comunidade o que sabem, é que houve pancadaria na escola.
Quando há pancadaria no banco, o gerente do banco fala. Quando há pancadaria no futebol, falam os presidentes sei lá, aquela gente toda. Portanto, quando há pancadaria na escola, lamento. Não é só ser diretora para ter os galões e mostrar lá em casa a mamãe é diretora. Não, é ao contrário. Não é? Portanto, as pessoas têm que perceber que quando querem ir para os lugares, têm que mastigar o lugar de que estão investidas. Claro. Quando um Presidente de Câmara tem uma tragédia na sua Câmara, ele custa-lhe, mas está à cara, não é? É a mesma coisa. Portanto, a senhora diretora tem aqui uma lição de como é que se deve fazer. E esta senhora, com razão ou sem razão, explica muito bem. É só ver o vídeo, senhora diretora. É só ver o vídeo. É como é que se deve fazer. Chegar ali e dizer o que eu sei que aconteceu foi isto, assim, assim. E esta senhora soube explicar que conta-lhe o filho que o professor fez aquilo que a senhora contou. E ela própria diz, o que o meu marido fez não se faz, e o meu marido já pediu desculpa. Está bem, pediu desculpa, mas o murro não, ninguém o tira. Mas ela contou. E era isto que a senhora, e as senhoras diretoras todas, das escolas todas, e as senhoras da Segurança Social, quando há problema, também desaparecem, deviam aprender com esta mãe. Eu não sei se esta mãe tem razão. Nem é isso que está em causa. Claro. Porque, no limite, esta mãe não é tida nem achada, nem de um lado nem do outro. Não é? E qualquer mãe reage mal quando levanta a hipótese do filho ter sido agredido. E, portanto, eu percebo. Agora, esta senhora é uma lição para muitas senhoras diretoras, que mal cai um bocado de tinta das paredes, desaparecem. Há outras diretoras, como deve ser, que nós temos visto aqui, que dão a cara pelas escolas e que dizem, olha, aconteceu isto, os miúdos são assim, ou os adultos são assados. Eu acho que esta mulher deu uma grande lição ao país. Até alguns senhores da comunicação social que são especialistas, como é que se diz, são assessores de comunicação, é assim que se faz. Explicou tudo. Explicou tudo. Agora, se é verdade, se é mentira, isso é no sítio certo. O senhor professor não apresentou queixa porque era estranho. Ficámos a perceber porquê. Estranho. Pronto, ficámos a perceber porquê. A ser verdade o que esta mãe diz, o senhor professor, pelos vistos, não estará em condições, a ser verdade que bateu no aluno, claro, não estará em condições para lecionar. A ser verdade o que a mãe do aluno contou. Ele próprio reconheceu que tinha feito asneira, pediu desculpa ao aluno, não da forma, enfim, mais aconselhável, porque não se pede a um aluno para não se contar aos pais. Não se pede. Mas eu estou a dizer, a ser verdade que a senhora contou, eu não estava lá para ver. Não é? Mas pronto, lá percebeu que tinha feito asneira. Pois. Depois teve medo do pai e o pai não teve juízo nenhum. Pronto, isto também é verdade. O pai não tem nada que entrar na escola, deve ser punido por entrar na escola sem mais aquelas, muito embora eu perceba o impulso de pai. Mas a vida tem regras. Claro. E se nós queremos estar inseridos numa sociedade, se queremos ter direitos, se queremos ter subsídios, se queremos ter casinhas dadas pelo Estado quando temos direito a elas ou quando precisamos, se queremos ter direitos, também temos que ter deveres. Claro. E, portanto, em qualquer circunstância, ir bater no professor, mesmo tendo sido verdade o que o professor fez, é ficar igual ao professor. E não é isso que um pai quer. Não é? Mas eu percebo. Uma coisa é nós percebermos os mecanismos que levam as pessoas a fazerem isto e aquilo. Outra coisa é, a frio, separados por esta distância que nos tira a emoção em relação aos acontecimentos, sabermos avaliar. Bem, não é? Mas, avaliar não é julgar. Julgar é no sítio. de facto o que nós ouvimos, quer dizer, um professor que... Agora, esta mãe é que teve nota 20. Exatamente. Mas Nota um professor 20. que se deixa passar completamente da cabeça e dá um soco no aluno... Não é original, como tu sabes, no mesmo dia, hoje mesmo, há a notícia de um professor no Norte que agrediu um aluno. Tinha chegado de baixa psiquiátrica. Era melhor não vir de baixa. Não é? Se agrediu um aluno é porque não está em condições do que é que seja. Não tenho paciência. Mude de profissão. Não é? Por exemplo, o padre António Vieira diz que fazer discursos aos peixes às vezes dá jeito. Vá pregar para os peixes. Que assim os peixes não se portam mal. Tem uma grande vantagem com os peixes. Eles nunca se portam mal. Vão e vêm. A escola, deste segundo caso que falamos, que aconteceu em Ponte de Lima, exatamente, a escola diz que vai abrir um inquérito. Pois. Mas, lá está. Eu abri um inquérito ao diretor da escola. Em causa terá estado 1 ano e meio de baixa psicológica. Pois, eu abri um inquérito ao diretor da escola. Sabes porquê? Porquê? Porque o diretor da escola, no limite, é o responsável por toda a escola, certo? Sim, claro. Pronto. Então, se o professor foi de baixa, teve 1 ano e meio, quando o professor regressou, de certeza que o diretor da escola sabe duas coisas. Que o senhor está bom
E conversou com ele. Não é? O diretor da escola não é obrigado a ser psicólogo. Pois não, mas conversou com ele, percebeu se ele estava de facto bem ou não. 1 ano e meio de baixa, sabes o que é isto? Pode ser muita coisa. Porque as pessoas podem levantar a baixa quando querem, não é só quando o médico deixa. Ou quando o psicólogo dá. Não é? Eu já estou preparado. Pois, eu já estou preparado. Quem tem que avaliar é o terapeuta, não é o doente. Parece-me que ainda não está preparado. Exatamente. E sabes qual é o problema? É que em Portugal as baixas não dão o mesmo vencimento e as pessoas têm dificuldades económicas. Pois. Mas tivessem pensado nisso nas eleições. As campanhas servem para isso. Os pais referem que o filho terá sido agarrado pelo pescoço, levado uma bofetada, sido pontapeado e depois expulso da sala de aulas. Este senhor deve aparecer na próxima manifestação de professores em Lisboa. De certeza. E tem razão. Primeiro, porque ninguém tinha nada que lhe dar alta. E segundo, ninguém tem nada que o mandar de baixa, perdendo ele o direito a receber o vencimento. Não se faz. Se calhar é isso. É porque tu tens neste momento... Não, isto é um problema gravíssimo. Tu tens neste momento pessoas que não podem estar de baixa porque senão não sobrevivem. Pois claro. Eu não sei quanto é que ganha o senhor. Estou a pôr hipóteses. Não estou a dizer que aconteceu. Pode ser uma das hipóteses, senhor. Pode ter sido alvo de má avaliação do terapeuta, que disse está bom e o senhor não estava. Não é? Quantas vezes ainda nos dói e o fisioterapeuta diz isso está bom, mas ainda me dói. Não, isso já está bom. Não é? Às vezes acontece, não é? Pronto, pode ter sido uma má avaliação, pode ter sido uma recaída, pode ter sido um surto psicótico, que é uma coisa que está sempre jeito a qualquer altura do ano, não é? E pode ter sido o senhor a dizer, eu tenho que ter alta que eu não tenho condições para viver. Também pode ter sido. Pode ter sido muita coisa. Uma coisa é certa. Se não tem condições para dar aulas, o senhor diretor tem que estar preocupado com isso. Claro. Tem que estar. Da mesma maneira que o senhor diretor, quando vem uma professora que foi operada à coluna, tem que estar preocupado se ela tem condições para regressar ao trabalho. O senhor diretor, que eu não sei quem é, nem nunca ouvi falar nele, também está preocupado, tem que estar preocupado se este professor que vem de uma baixa psicológica está bem, se precisa de uma semana de readaptação à escola, aquelas coisas, não é? Só que em Portugal é tudo os números. 323 ACK. Este é o Zé Manuel Zanzóis. Não pode ser. Nós não somos números. E quanto mais pequena é a comunidade, menos razão há para sermos números. Só que em Portugal, pouca gente é mais fácil processar um jornalista que dá uma opinião do que propriamente processar um mau funcionário público. Lamento. E não tem mais nada a dizer sobre isso. Vamos mudar então de tema. Deixem-me só